E agora é oficial, o Flamengo assina novo contrato com a Libra. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o atacante argentino, que após o Flamengo estar negociando, muita gente está falando, o Flamengo desistiu da contratação de Caio Jorge. Vamos falar também do boletim médico do Flamengo. Vamos falar também sobre o Alacian, que ficou fora da lista dos relacionados e foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim. Guilherme, eu trago notícias, você acompanha aqui no canal. Arthur Notícias Flamengo. Fala galera, beijo, sou Arthur Félix, sabe me dar mais aqui no meu canal, Arthur Notícias Flamengo. E eu já trago informação em nosso Flamengo. Antes de começar, deixa seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais no nosso canal, demais no nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais no nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube e a gente tá aqui no chegar a quilomarca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a inscrição. Inscrição ajuda demais no nosso canal, demais no nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, sempre que eu não postar um de novo ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. E já falando da lista dos relacionados, o Flamengo está embarcando agora lá para a Colômbia. Expectativa que o Flamengo deve chegar lá por volta de 10 horas da noite, horário lá da Colômbia, meia-noite aqui no Brasil. Vai lembrar que lá é 2 horas a menos. Então, enquanto lá é 10 horas da noite, aqui no Brasil já é meia-noite. Bom, vamos falar agora da lista dos relacionados jogadores que estão embarcando para lá. São Alexandro, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luiz Felipe. Esse garoto da base do Flamengo vem sendo relacionado vários e vários jogos. Pedro, Plata, Rossi, Samuelino, Saul e Vitão. Esses são os jogadores relacionados. Vai lembrar que o Flamengo não relacionou o Arrascaeta, o Pulgar, o Paquetá e o Alacian. 4 desfalques aí para o técnico Leonardo Jardim, que também será um desfalque, né? Ele tomou cartão vermelho na partida contra os Estudiantes, pois aquela confusão lá, que os dois treinadores entraram em campo, ele tomou o cartão vermelho e vai ser um desfalque para o Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre a situação aqui envolvendo o boletim médico do Flamengo. Por quê? A situação é a seguinte: o Flamengo postou as imagens do treino de hoje e o que a gente conseguiu é o seguinte: o Eric Pulgar realizou exercícios em campo. E a gente viu, se você não viu lá, você vai lá no Instagram do Flamengo e vê lá as fotos. O Eric Pulgar está treinando em campo. E é o seguinte: o Flamengo tem 3 jogadores no departamento médico. Aí o Flamengo tem o Arrascaeta. O jogador se recupera de uma fratura na clavícula direita e segue no plano de tratamento estabelecido pelo departamento médico do clube. Já o Pulgar, o meio-campista, realiza exercícios em campo com fisioterapia e também com a preparação física. Já o Lucas Paquetá, nos últimos dias, o meia iniciou o trabalho em campo com fisioterapia. Ou seja, o Eric Pulgar e o Lucas Paquetá, os jogadores já estão treinando em campo, só que com fisioterapia e a preparação física. E já o Arrascaeta, o jogador ainda está se recuperando da clavícula direita e ainda está no tratamento estabelecido pelo departamento médico do clube. Então, os dois jogadores estão mais próximos de voltar, o Pulgar e o Lucas Paquetá. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Alacian. Porque a situação do Alacian é o seguinte, cara. A informação é que o jogador não foi relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. E aí muita gente ficou perguntando, mas por que ele não foi relacionado e tal? Gente, a situação é o seguinte. A informação é que o técnico Leonardo Jardim não vem gostando da postura do atacante do Flamengo nos treinos e nos jogos. Vai lembrar que no jogo contra o Vasco ele entrou muito mal, entrou meio sem vontade. Nos últimos jogos que ele vem entrando mal pra caramba. E aí ele foi cortado da lista dos relacionados, inclusive nos treinos de ontem e hoje a informação é que ele treinou muito mal e por isso o técnico Leonardo Jardim não quis nem saber e cortou o jogador da lista dos relacionados, igual ele estava fazendo com o Plata. Provavelmente ele só vai começar a relacionar de novo quando ele melhorar nos treinos e também melhorar dentro de campo. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer a situação do Alacian, uma situação realmente
bem complicada mesmo essa situação, hein? O jogador não vinha treinando em campo, ele achou que ia ser igual com o Filipe Luiz. Não, o Leonardo Jardim foi lá e cortou o jogador do jogo e também dos relacionados. Bom, vamos falar agora sobre o Flamengo, que assinou um novo contrato com a Libra. A situação é o seguinte, cara. Assim, ó, eu vou ler a informação. Os clubes da Libra e o Clube de Regatas do Flamengo firmaram neste fim de semana um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição de receita relativa aos valores de audiência, que representa 30% do total de remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo pelos direitos de transmissão dos jogos até 2029. Foi encontrado na ponta de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube em janeiro de 25, de janeiro de 2025, e que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência. O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental. O Flamengo e os demais clubes da Libra agora focam nos próximos passos para a criação de Liga Nacional, no reforço da valorização das suas propriedades e na visão de fortalecimento, avança e melhoria de ecossistema do futebol brasileiro em conjunto com a CBF. Ou seja, o Flamengo assinou um contrato aí, o Flamengo assinou com um acordo, né, que encerra a divergência sobre a distribuição de receita relativa a esses valores, que apresenta 30%. O Flamengo vai receber mais 150 milhões pelos direitos de transmissão de jogos da Globo até 2029. Vai lembrar que quando o presidente Mbappé assumiu o Flamengo, ele brigou demais porque o Flamengo estava recebendo um valor menor, que não estava sendo pagado pelo valor certo. Ele foi lá, brigou e conseguiu fazer a Libra fazer um novo contrato para o Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Caio Jorge, porque a situação do Caio Jorge é o seguinte, cara. A informação que eu trouxe hoje é que depois do Flamengo estar negociando com um atacante argentino que a gente não sabe quem é, a situação é que muita gente falou: será que o Flamengo vai desistir do Caio Jorge? Gente, a situação é o seguinte: eu vi muita gente falando porque o Flamengo não revelou quem é o atacante argentino que está negociando um pouquinho. O Flamengo quer manter o silêncio. Se o Flamengo revelar quem é, o clube ou algum clube pode ir lá e tentar tirar o jogador do Flamengo. Então o Flamengo não está falando quem é esse jogador, obviamente é um jogador muito novo, é claro, e a gente não sabe o que é. E aí a situação é o seguinte: depois que saiu isso, muita gente falou: será que o Flamengo vai desistir ou não do Caio Jorge? O jornalista Guilherme Flávio perguntou para uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo, e essa pessoa falou o seguinte: a gente não pode ficar preso em um só jogador. Dando para entender o seguinte: ela falou, a gente está observando o mercado. Então ela falou: se a gente tem uma oportunidade de contratar um atacante argentino ou outro atacante, a gente vai contratar. Agora a gente não pode ficar preso só no Pedrinho, falando que vai pagar esse valor e chegar lá, a gente faz uma proposta e ele aumenta o valor. Então ele quer dizer que não adianta a gente chegar no Caio Jorge, porque os valores que eles estão pedindo, quando o Flamengo foi fazer proposta, eles não estavam cumprindo com o valor. Então, dando para dizer o seguinte: o Flamengo está no mercado procurando as oportunidades. Se o Caio Jorge sair do Cruzeiro, aqui é um exemplo, tá? Se o Caio Jorge realmente sair do Cruzeiro e ficar livre, quem sabe? Mas, como ela falou, o Flamengo está aproveitando as oportunidades do mercado. Como o Flamengo teve a oportunidade de contratar o atacante argentino, o Flamengo está contratando. Ela falou: o Flamengo está usando uma oportunidade de mercado. Então, dando para entender o seguinte: ou a gente não pode ficar preso só na contratação do Caio Jorge. Dando para entender o seguinte: no momento, o Flamengo está monitorando o mercado e também o Caio Jorge vira um outro plano. Então, tipo assim, o que deu para entender foi o seguinte: o Flamengo não pode ficar preso só em uma contratação e está em busca de outros atacantes. E está certíssimo, por quê? O Flamengo não pode ficar só preso no Caio Jorge. Na última janela, o Flamengo ficou preso no Caio Jorge e não contratou ele. Então, o Flamengo não pode ficar preso só em um atacante, não. Tem que correr atrás de outros e contratar. E tá certíssimo o que ela falou para o jornalista Guilherme Flávio. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, daqui a pouquinho o Flamengo está chegando lá na Colômbia, visando o jogo de quinta-feira contra o Independiente Medellín. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama, falou.